Prezados irmãos, boa noite a todos. Inicialmente, na noite de hoje, gostaríamos de fazer um agradecimento a cada frequentador da casa que nos auxilia nas diversas ações que a casa realiza, né? Ações entre amigos, risotos. Esses valores que são arrecadados, eles servem para a manutenção da casa. Como todos podem observar, é uma casa antiga e ela necessita de reparos, né? Nós tínhamos uma obra que era a obra do muro da frente da casa espírita, que já estava, o muro estava por cair, por desabar ali, correndo o risco de repente, acertar alguém que passasse na rua. E com essas ações a gente conseguiu angariar um dinheiro e conseguiu fazer essa obra. Então isso só é possível com o apoio de cada um dos frequentadores. Então a gente gostaria de agradecer e fazer referência que foi feita essa obra, até para que o pessoal saiba onde está sendo empregado esses valores. Um agradecimento especial também a um dos trabalhadores da casa que se predispôs a fazer um valor mais barato de mão de obra para que a gente conseguisse efetivar esse projeto, e a uma trabalhadora da casa que fez o pagamento da mão de obra. Então, isso só é possível com apoio conjunto, né, um esforço coletivo. Então, a casa, na realidade de gasto, teve só gasto com o material. No mais, então, tenhamos uma boa noite, uma boa palestra. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus abençoe. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, aqui, agradeço, primeiramente a presença de todos, agradecer a Deus, a Jesus, a presença de cada um que está aqui, e que possamos ter uma tarde, uma noite abençoada, para refletirmos sobre um ponto bem importante da nossa vida, nós, espíritos imperfeitos que somos, nesse planeta de provas e expiações, e temos que o tempo todo tentar melhorar um pouquinho a cada dia, galgar esse imenso caminho que nós temos para chegar até Deus, até Jesus. E nós somos muito imperfeitos, mas a gente chega lá. E então, hoje nós vamos falar sobre a maledicência.
A maledicência é um tóxico, é um mal que está em nós e que a gente tem que o tempo todo se policiar, né? É o ato de falar mal dos outros. E nós temos esse costume. Quando a gente pensa, já estamos lá, né? Então, a gente tem que tomar conta assim, com o uso da palavra. O uso da palavra. A palavra é uma coisa tão importante que nós temos e, às vezes, a gente não usa direito essa palavra. Né? E como nós fazemos isso? Né? Primeiramente, quando a gente procura o tema, a gente procura o tema de acordo com aquilo que a gente vê que estamos precisando. Tá? Então, como eu estou precisando muito, e todos nós, né? Então, os motivos de nós nos macularmos, nos mancharmos, um dos motivos é isso. Com as más vibrações, é quando nós, daqui a pouco, quando a gente percebe, já está cometendo esse ato, a maledicência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. E no item 8, fala sobre a verdadeira pureza e as mãos não lavadas. Né? Alguém criticou assim, poxa, o pessoal não está lavando a mão para comer, né? E Jesus, ouvindo aquilo, né, falou, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, não é o que entra, é aquilo que sai. Porque aquilo que entra, como ele diz, entra e vai para algum lugar por aqui. Agora, o que sai, que vem do coração, o que sai, quando sai, a gente não tem mais saber para onde aquilo vai parar. E aí é que é o perigo. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que sai da boca. É isso que torna o homem impuro. É o que sai. Ainda diz assim, olha, é mais fácil observar a prática dos outros, dos atos exteriores, do que reformar-se moralmente. Então, a gente geralmente vê a prática, o que o outro está fazendo, e a gente esquece de a gente ver o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos corretos? Isso é que importa, cada um se importando com aquilo que pode fazer de melhor, né? Porque é fácil, muito fácil observar os outros, mas é muito difícil. A gente só vê o defeito dos outros, né? Fulano é assim, fulano é assim. E de nós a gente só vê as qualidades, né? Mas eu sou, né? E a gente vê as nossas qualidades. Então, eu acho que a gente tem que fazer justamente o contrário, né? Ver as qualidades dos outros e procurar os nossos defeitos para a gente se corrigir, né? Então, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, né? Essa é a finalidade da religião. É nós nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima para nós chegarmos até Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Só quando formos espíritos puros é que nós vamos chegar a Deus, espíritos puros. E a gente sabe que a gente está muito longe disso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Quantas coisas a gente vê nesse mundo. É sinal que ainda falta muito para a gente progredir, muito. Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né? Toda religião que não leva esse melhoramento da humanidade não cumpre a sua finalidade. Porque a principal finalidade de uma religião, de uma doutrina, é o melhoramento moral. Para a pessoa poder ir se aperfeiçoando para chegar até Deus. Se não está fazendo isso, não tem finalidade. Não é suficiente a aparência.
que às vezes a pessoa tem a aparência, é preciso a pureza de coração. Como? Com atitudes boas, com bons pensamentos, fazendo a nossa parte. Falar mal dos outros nos distancia de Deus, é claro, porque quando nós falamos mal dos outros, a gente se macula, e quando a gente se macula, a gente está se distanciando de Deus. Emmanuel, no livro Fonte Vida, Fonte Viva, diz assim: falar mal dos outros é render homenagens aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperadores de Deus, por ser crítico de suas obras. Cada um de nós aqui é um ser criado por Deus, como Deus criou tudo. Se a gente critica o outro, a gente está criticando a obra de Deus. Porque como nós somos filhos de Deus, mas o outro também é. Então estamos criticando a obra de Deus. Aí as pessoas podem falar assim: mas eu só falo a verdade. Eu só falo a verdade. Eu não sei ver as coisas erradas e ficar quieto. Eu tenho que falar. São as justificativas, né? Quando estamos falando mal de alguém, não estamos em busca de soluções. A gente só fala, só critica, só denigre o outro, em vez de tentar conversar. Ou, se não der para conversar, o que a gente pode fazer? Aprender com o erro do outro, né? O outro está fazendo errado, fez alguma coisa e a gente não tem aquela intimidade para chegar e falar, ou de repente a pessoa não aceita. Mas a gente pode aprender a não agir daquele jeito. Já é uma grande coisa. E não denegrir o outro. Agora, porque então nós não estamos interessados em ajudar. Ajudar, não, só queremos criticar. Quando ingerimos esse tóxico que é a maledicência, vamos programando para nós um envenenamento que nos leva à ruína. Não vamos dizer que toda doença é isso, mas tem doenças que é o envenenamento por aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, do nosso coração, à medida que a gente faz a maledicência. Outra coisa também, a falta do perdão. Quando nós não perdoamos, nós nos impregnamos de uma toxina que vai se levar por todo o nosso organismo, e aquilo pode trazer enfermidades muito grandes. Enfermidades no corpo físico. E aí, no livro Obsessão e Desobsessão, não é sobre maledicência, mas o tempo todo, quando a gente faz a palestra, vem os tópicos mais ou menos assim, né? E esse aqui veio muito assim na minha mente para eu falar, tá? Então, eu vou obedecer e vou falar. Nesse livro aqui, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, esse livro, como você pode ver, ele está assim, todo ruinzinho, né? Olha lá, todo ruinzinho. Sabe por quê? Porque esse livro, ele estava ali para doação. Às vezes a pessoa vê os livros ali para doação e não dá valor. Fala assim, aqueles ali é para doação. Não vou pegar, não. Mas, por exemplo, esse livro estava aí para doação. Aí meu filho, quando veio, uma vez aqui, outro, sempre vem, né? Mas um dia que ele estava aqui, ele viu esse livro ali para doação e falou: mãe, posso pegar? Eu falei: pode, tá aí para doação, você pode pegar. Ele pegou e levou lá para casa. E leu, e gostou muito. Eu não li. Aí quando eu estava numa reunião online, em casa, uma reunião sobre obsessão e desobsessão, foi falado sobre esse livro, na reunião da Sueli Caldas Schubert. Eu falei: mas eu tenho esse livro. Eu tenho. Fiquei mais de uma semana procurando. E achei. E comecei a ler. É
muito bom. Eu estou na metade, ainda não acabei de ler, confesso. Mas é um tipo de livro que eu pensei assim, quando eu estava lendo, quando eu acabar de ler, eu vou ler de novo. Porque tem livros que merecem ser lidos de novo. E todos os livros que a gente lê e tal, da doutrina principalmente e tal, a gente tem que ler mais de uma vez, né? Divaldo lia o Livro dos Espíritos, né? Ele acabava de ler, daqui a pouco estava lendo de novo, e lia mais uma vez. Divaldo fazia isso, né? Por que eu não vou fazer? O Livro dos Espíritos eu já li e vou ler de novo também, já umas 2, 3 vezes que eu leio. Esse daqui, eu li uma história aqui bem interessante, na página 43, que fala sobre o que predispõe à obsessão e trata da enfermidade do corpo. A pessoa aqui, que o livro cita, não está falando o nome todo dela, só está colocando assim uma letra E, em maiúsculo, né, para não dizer o nome todo dessa pessoa. Então, eu também, quando falar é porque é a pessoa, tá? É assim. O caso de demonstra a existência dessas causas kármicas que a gente carrega assim de uma existência para outra, né? Predispondo à obsessão e enfermidades. Desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Ninguém descobria por que aquela dor nas pernas, desde pequena sofrendo daquela dor nas pernas. Frequentando as reuniões públicas da Casa Espírita, durante anos, tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas. Começou a trabalhar na casa. E ela ia sempre se queixando daquela dor nas pernas, apesar de frequentar a casa espírita, de participar dos estudos, de ler as obras, tá? E se queixando daquela dor nas pernas. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito na mesa mediúnica, né? Que disse ter sido seu escravo em existência anterior. E esse escravo, ele disse que havia morrido de fome e de sede e acorrentado assim que ele morreu. E ela que mandou acorrentar ele. E aí ele confessou que perseguia ela há anos. Persigo há anos por causa disso. E aí esse espírito, na reunião mediúnica, foi doutrinado, né? Tentaram doutrinar, falar com ele, porque tem as comunicações, né? Então a gente fala, explica, o meu irmão, com todo amor, com todo carinho. E ele falou o seguinte, olha, ele disse que só a deixaria se ela pedisse perdão. Só se ela pedisse perdão, ele deixava ela. E recusou-se a pedir perdão a um negro escravo. Foi assim que ela falou. Não ia pedir perdão a um negro escravo. Então, apesar de todo o estudo sobre o perdão, sobre reencarnação, sobre todo o estudo, a lei do amor, ela disse que não ia perdoar, que não ia pedir perdão. Não ia pedir perdão a um negro escravo. Demonstrando soberba, egoísmo. Né? Que ela não estava, quer dizer, ela estava no centro espírita, ela frequentava, ela começou a trabalhar, ela lia os livros, mas ela não vivia aquilo. Mais do que a gente ler as obras, saber aquilo, saber da importância do perdão, saber da importância da lei do amor, o mais importante disso tudo é viver
aquilo, é colocar em prática na nossa vida. E ela não conseguia, né? Bom, hoje, passaram-se os anos, né? Hoje, com avançada idade, a senhora continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está no seu passado como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar passe semanalmente. Toda semana vai tomar o seu passe. 3 pontinhos. Que lição a gente tira daí? Que a pessoa pode frequentar uma determinada religião, pode estudar as obras, pode ser assídua, trabalhar, tomar seu passe, mas o principal é a reforma íntima, é viver a doutrina, é viver o evangelho. Senão, continuou sentindo as dores. Deu para perceber? Então, isso traz insatisfações, inquietação, distância das pessoas, né? Porque a pessoa, se você fala, a gente fala mal de uma pessoa, a outra diz assim, não posso nem virar as costas que vai falar mal de mim também. E se distancia. Acontece isso, né? E temos que fazer também o nosso processo de introspecção, como naquela parábola do... Não, parábola não, é uma história, porque a gente confunde às vezes parábola e um acontecimento mesmo de Jesus. Esse não foi parábola, foi um acontecimento mesmo. Da mulher adúltera, que iam jogar pedra nela, e já estava aquele monte de gente para jogar pedra, e aí ele falou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que houve ali? Uma introspecção. As pessoas começaram a pensar, peraí, quem sou eu? Eu também tenho pecado. E um por um foi deixando a sua pedra e foi embora. E ele só falou isso aí. E a gente tem que usar o nosso tempo da melhor forma possível, né? É sempre mais feliz aquele que, pelo menos, tenta se livrar desse mal, que é a maledicência, que nos toma uma grande parte do nosso bem mais precioso, que é o tempo. O nosso tempo é uma coisa muito preciosa. O tempo que nós temos hoje, amanhã a gente não tem mais. Daqui a 1 minuto a gente não tem mais. Então a gente tem que aproveitar esse tempo da melhor forma possível, né? Administrar o tempo. Nós temos que administrar. Então vamos utilizar esse tempo para estudar, para nos aprimorarmos, para ajudar o nosso irmão, né? Para fazer a caridade com o nosso irmão, porque a caridade não é só dar coisas materiais, que é importante também. A caridade é ouvir, é se calar às vezes. Também é uma caridade. E o antídoto para a maledicência é o silêncio. É o silêncio. É o ponto final. É ser o ponto final. É ser a estação terminal. Alguém fala alguma coisa aqui, e em vez da gente passar à frente, a gente, é o ponto final. Aquilo não vai para frente. A gente pode dizer assim, não, mas foi o fulano que falou. Mas se parasse na gente, não ia à frente, né? Então a gente tem que ser o ponto final. Praticar a indulgência. O indulgente não vê o defeito dos outros. Ele não vê, porque ele não tem essa malícia, ele tem um nível de elevação muito grande, então não vê o defeito dos outros. A gente ainda vê, né? Porque a gente é muito ainda, a gente vê. Mas, o que a gente pode fazer? Aprende
com aquilo e esquece, não passa à frente, né? Por exemplo, tem a história de uma mulher que ela tinha uma janela muito grande, assim, né? E ela estava observando, se mudou do lado da casa dela, uma outra mulher que estendia os lençóis assim, bem assim. Ela estava observando aqueles lençóis sujos, sabe? Aí ela falou, nossa, que lençol sujo. Aí no outro dia, ela estendeu de novo outro lençol sujo, a roupa suja, ardida. Lavava e botava aquela roupa suja na corda. E ela falou, o que é isso? Ficou observando aquilo uns 3, 4, 5 dias, aquela roupa suja. Aí, bom, chegou o dia da faxina, ela foi limpar a janela, né? Limpou a janela dela, limpou os vidros todos. Quando ela olhou, a vizinha colocando o lençol limpinho. De onde a gente conclui o quê? Que não era a roupa da vizinha que estava suja, era a janela dela, né? Então, vamos olhar a nossa janela, se não está suja, observar o nosso coração, se não é de nós. Aquilo que a gente está vendo, em vez de criticar, vamos ver se não é o nosso, né? Então, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também nos pensamentos. Só de pensar, a gente já está errado, né? De pensar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Então, aquele que tem o coração puro, ele não pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento. Porque é um sinal de impureza. Quando a gente pensa no mal, já estamos sendo impuros, porque a gente está pensando. Todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. E como nós somos muito imperfeitos, né? Tem 3 aspectos da maledicência. 3 aspectos. Primeiro, é aquele que nos atinge. A maledicência que nos atinge, que é para nós. Dói, né? Segundo, aquela que passa por nós, que é para terceiros. Vem de outra pessoa, fala com a gente, para a gente falar para o outro, né? E o terceiro, oriundo de nós, quando nós praticamos. Não vamos ficar de fora disso, né? E todas essas daqui podem ser solucionadas pelo silêncio. Se é para nós, vamos esquecer. Se passou por nós, que sejamos o ponto terminal. E nos controlar para não sermos nós que vamos fazer isso. Para terminar, vamos lembrar do Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina para fechar. Ele falou, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei aqueles que vos maldizem. Isso aqui é o quê? Praticar a lei do amor. Nós praticarmos a lei do amor, nós vamos conseguindo galgar esse caminho. Boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema e seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais
creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, que eu saiba amar sem ser amado, dar sem receber, perdoar do fundo da alma, não apenas da boca para fora. Não devemos carregar para outra dimensão, para outra vida, sentimentos tão inferiores que podemos minimizar enquanto encarnados. Procuremos, no fundo do nosso coração, a paz. Busquemos a felicidade nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Coisas que nos parecem insignificantes, mas que quando a perdemos, percebemos quão valiosas são. Aprendamos a viver sem ter que machucar os outros, e a nós mesmos com nossos atos, nossas palavras. Busquemos, enfim, vivermos em paz e harmonia, hoje e sempre. E assim seja. Assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. E assim seja.